Começa agora, Bom Dia Agro! As principais notícias da região, do campo e do agronegócio. Você está ouvindo Bom Dia Agro, Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Bom dia! Está começando agora o Bom Dia Agro, o seu encontro diário com as principais informações do campo. Aqui você acompanha as notícias da nossa região, os acontecimentos do agronegócio, previsão do tempo, mercado agrícola e tudo que movimenta a vida no campo. Fique com a gente, porque o Bom Dia Agro está no ar, trazendo informação de qualidade para quem vive e trabalha no agro. Bom Dia Agro, uma realização Boa Safra, a marca que fortalece o seu agronegócio. Apoio Copas, qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra, informação que fortalece o agro. E no Bom Dia Agro de hoje, veja as principais notícias. Safra de soja 2026/27 deve crescer menos de 1%, com risco de El Niño, aponta Safras e Mercado. Produção de milho pode chegar a 144,96 milhões de toneladas na safra 2026/27. Gasolina I-32, com 32% de etanol, entra em vigor e abre novo mercado para cana-de-açúcar e milho. Brasil exporta 38,5 milhões de sacas de café na safra 2025/26, mas receita é a segunda maior da história. Arroba do boi gordo fecha julho em alta e pode chegar a R$ 400 em 2026. Exportações do agronegócio brasileiro batem recorde de 15,6 bilhões de dólares americanos em julho. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de agosto. Rondônia, Porto Velho, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus. Ji-Paraná, sol com aumento de nuvens à tarde, sem previsão de chuva, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Vilhena, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 e máxima de 30 graus. Acre, Rio Branco, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Cruzeiro do Sul, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima de 23 e máxima de 27 graus. A safra brasileira de soja em 2026 e 2027 deve bater novo recorde, mas com crescimento bem mais modesto que nos últimos ciclos. É o que projeta a consultoria Safras e Mercado. A colheita pode chegar a 180,1 milhões de toneladas, avanço de menos de 1% sobre a temporada anterior. A área plantada deve crescer 1,2%, alcançando 49,1 milhões de hectares em todo o país. O motivo da cautela é o El Niño. O fenômeno climático deve se intensificar justamente nos meses decisivos para o desenvolvimento da lavoura, o que preocupa analistas quanto à produtividade média por hectare. Some-se a isso o aumento dos custos de produção, que aperta as margens dos produtores brasileiros ao longo da safra. Segundo a consultoria Safras e Mercado, a produção brasileira de milho deve alcançar 144,96 milhões de toneladas na safra 2026 e 2027, somando a primeira e a segunda safra, um avanço de mais de 3% em relação ao ciclo anterior. A área cultivada deve chegar a 21,95 milhões de hectares, com destaque para o crescimento das lavouras no norte e no nordeste do país. Por trás da expansão está o consumo interno aquecido. A demanda para rações animais deve subir 4%, enquanto o volume de milho usado pelas usinas de etanol deve crescer 14%. Já a safrinha, colhida agora no meio do ano, teve a estimativa revisada para baixo, de 110,4 milhões para 109,2 milhões de toneladas. Desde o último sábado, dia 1º de agosto,
todos os postos do país já vendem a gasolina, e 32 com 32% de etanol anidro na mistura, ante os 30% anteriores. A medida, publicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, deve gerar uma demanda extra de até 1 bilhão de litros de etanol por ano, beneficiando diretamente as cadeias da cana-de-açúcar e do milho, já que o etanol anidro pode ser produzido a partir das duas culturas. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a novidade abre uma nova frente de crescimento para o setor sucroenergético. O Ministério de Minas e Energia estima ainda que a mudança pode reduzir em até 900 milhões de litros por ano a importação de gasolina pelo Brasil. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. 38 milhões e meio de sacas. Foi esse o volume de café exportado pelo Brasil na safra 2025 e 2026, encerrada em junho, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O número representa queda de 15,7% em relação ao ciclo anterior, reflexo de uma safra menor e de uma colheita mais lenta ao longo do período. Apesar da retração no volume, a receita ficou em 14,595 bilhões de dólares americanos, a segunda maior já registrada na série histórica, sustentada pelos preços elevados do grão. Os embarques seguiram para 125 países, com destaque para os mercados tradicionais da Europa e dos Estados Unidos. Para a nova safra, iniciada em julho, o setor já acompanha de perto o ritmo da colheita e a qualidade dos grãos colhidos. O indicador do boi gordo do Centro de Pesquisas ligado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz fechou o último pregão de julho cotado a R$ 346,55, a arroba, alta acumulada de 3,02% no mês. A valorização reacende entre pecuaristas a expectativa de que a arroba chegue a R$ 400 até o fim de 2026. Entre os fatores que sustentam essa aposta estão o maior volume de dinheiro em circulação por causa das eleições presidenciais e o comportamento sazonal do mercado, já que o segundo semestre costuma trazer preços mais altos. Em abril, a arroba já havia batido recorde de R$ 380. Parte do setor, porém, pondera que o fim das cotas de exportação para a China pode pressionar os preços no curto prazo. Recorde histórico. As exportações do agronegócio brasileiro somaram 15,6 bilhões de dólares americanos em julho, o maior valor já registrado para o mês, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. O resultado representa alta de 1,5% em relação a julho do ano passado, impulsionada tanto pelo maior volume embarcado quanto pela elevação dos preços internacionais. Entre os destaques, o café teve o valor exportado crescendo 25,3%, mas outros produtos também surpreenderam. Suco de maçã concentrado subiu 623%, fumo avançou 91,5% e as exportações de carne bovina cresceram 16,7%. No acumulado do primeiro semestre, o agronegócio brasileiro já havia somado 87 bilhões de dólares americanos em vendas externas, o maior valor da série histórica para o período, com a China respondendo por mais de 1/3 das compras. E assim encerramos mais uma edição do Bom Dia Agro. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na Rádio Boa Safra. Informação, música e a força do agro no ar. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Apoio Copas. Qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra. Informação que fortalece o agro.